Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Assertiva Conecta. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, como aplicar isso no dia a dia, o que é inteligência artificial. E para falar sobre o assunto, a gente convidou a AWS. Vou chamar os dois convidados aqui, pedir para vocês se apresentarem, sejam muito bem-vindos. Bom, vou me apresentar primeiro, vou pular na frente. Meu nome é Guilherme Canagusto. Eu sou um account manager da AWS, né? Acompanho o time de vendas e sou responsável pelo relacionamento da AWS com os seus clientes, né? Especificamente aqui, a gente pode falar um pouco mais sobre um dos meus clientes, é a Assertiva. Então, ao longo do último ano, eu venho atendendo a Assertiva como um parceiro importante e um cliente de referência para a gente aqui na AWS. Então, eu agradeço o convite e a gente está à disposição para bater esse papo sobre inteligência artificial e machine learning. Oi, Mara, tudo bem? Meu nome também é Guilherme. Eu trabalho na AWS como arquiteto de soluções e o papel do arquiteto de soluções dentro da AWS é ajudar os clientes, né, como a Assertiva, a terem uma melhor eficiência do uso dos nossos produtos, né, a terem uma experiência melhor com os nossos produtos, tanto do ponto de vista de performance, quanto do ponto de vista de otimização de custos também. E eu trabalho com clientes da região de São Paulo, tanto o interior de São Paulo, quanto também região metropolitana da capital. Muito obrigada, pessoal. Bom, para começar nosso papo, conta aí pra gente, vamos desmistificar o tema, né? O que é a inteligência artificial? Tá bom. Eu vou falar primeiro, você complementa, por favor, né, com o teu aprofundamento mais técnico. Mas a gente entende aqui na AWS que inteligência artificial é qualquer técnica que permita aos computadores imitar a inteligência humana, né? Basicamente, se você usar a lógica, né, dentro do mundo mais técnico, da nomenclatura mais técnica, se você usar uma lógica C, então, né, if then, de programação, você acaba conseguindo criar uma inteligência artificial, né? Só que dentro do universo de inteligência artificial, a gente também engloba os conceitos de machine learning e de deep learning, né? Então, mais especificamente, quando a gente fala de machine learning, é um subconjunto da inteligência artificial que usa as máquinas ou capacidade computacional para pesquisar padrões nos dados e para construir modelos lógicos automaticamente com base nesses padrões que foram identificados dentro dos dados. E aí, mais especificamente, dentro do machine learning, a gente fala um pouco de deep learning, é um subconjunto do machine learning, composto por redes neurais, né, de multicamadas que conseguem realizar tarefas como o reconhecimento de voz, de imagem e funcionalidades mais avançadas da parte de machine learning. Então, assim, resumindo de uma grande história de uma forma bem curta, a gente identifica que isso é a inteligência artificial. E esse termo, né, esse nome, ele traz um certo susto, né, uma certa dificuldade das pessoas entenderem, né, como que a gente conseguiria usar isso, né, como que eu começo a usar esse tipo de serviço. E hoje existem muitas pessoas trabalhando em cima desse conceito, então a acessibilidade dessa questão de inteligência artificial ela está bem mais fácil, né, de uma pessoa conseguir utilizar serviços que sejam orientados à inteligência artificial. Dentro da AWS a gente tem vários serviços que conseguem ajudar as pessoas a utilizarem a inteligência artificial sem necessariamente serem técnicas, sem necessariamente precisarem de saber programar, né, de fazer essas condições de, como o Guilherme citou, de C e etc., aonde que você consegue analisar qual que é o tom de voz de uma pessoa, se ela está sendo positiva ou negativa, você consegue, de repente, analisar se existe uma pessoa dentro de uma imagem, né? Então, formas mais automatizadas de fazer com que a inteligência artificial seja acessível às pessoas hoje em dia. Bom, deu para entender um pouco desse universo, né? Mas vamos um pouco além. O que dá para eu fazer, então, com a inteligência artificial? Vocês aí já deram algumas ideias, né? O Guilherme falou é difícil falar o Guilherme, né? Porque eu estou falando isso com dois Guilhermes. Escolhe um.
Então, o Guilherme Canagusco comentou aqui com a gente, né, sobre o uso de reconhecimento facial, né, reconhecimento de voz, já é uma aplicação, né, da inteligência artificial. E para aprofundar um pouco mais, o que a gente consegue fazer aí com ela? Vou deixar o França responder essa primeiro, então. Bom, assim, as possibilidades são infinitas, né? Você consegue, de repente, fazer com que exista um entendimento dentro da sua equipe de análise dos seus clientes, análise de sentimento dos seus clientes, saber como que o nome da sua empresa, o nome de um produto está sendo visto dentro, de repente, de um Twitter, dentro do Facebook. Você consegue analisar, né, os tweets ou posts que menciona a sua empresa, você consegue saber qual que é o tipo de sentimento que as pessoas estão tendo sobre suas publicações ou, de repente, as suas ações dentro do mercado. E com isso você pode, de repente, direcionar uma campanha, você pode, de repente, criar outras formas de atender seu cliente a partir de como eles estão se refletindo mesmo dentro das redes sociais a partir das menções do nome da sua empresa, por exemplo. Assim, são inúmeros áreas de atuação, assim, a gente vai ser em cima da criatividade mesmo de quem estiver trabalhando. Você consegue, de repente, dentro da sua empresa, tirar a necessidade de se usar digital para entrar dentro de uma empresa, você pode usar reconhecimento facial, uma forma de portaria de segurança, entendeu? Dá para fazer de tudo um pouco. Acho que esse conceito de você conseguir aplicar um comportamento padrão dos dados te dá uma plataforma para você fazer uma série de coisas. A gente pode pegar a própria empresa da qual a gente é parte hoje em dia, né? Então, agora mais recentemente, a Alexa tem se tornado mais comum no mercado brasileiro, né? Então, quando você identifica ali padrões de comando que você consegue dar para um dispositivo, ele começa a te dar músicas, vídeos, conteúdo digital, você consegue fazer até uma automação residencial usando esse tipo de coisa. No outro extremo, se você pegar a Amazon.com, ela consegue identificar ali comportamento de consumo dos seus clientes. E uma das coisas que a gente faz associado a isso é gerar recomendações personalizadas de acordo com o histórico de busca ou histórico de compra dos clientes, né? A gente sabe que determinada característica padronizada de compra ou de consumo, ela pode receber uma sugestão de determinado tipo de produto ou de determinado tipo de oferta que para aquele consumidor pode fazer mais ou menos sentido, né? Então, a gente tem desde, como o Guilherme colocou, identificação de imagem, até identificação de padrão de consumo, identificação de um padrão de comando por voz. Então, o que a gente está percebendo hoje em dia é que as empresas estão sendo cada vez mais criativas às aplicações que estão sendo colocadas em inteligência artificial, machine learning, análise preditiva, big data e todo esse universo de possibilidades aí. Muito legal. E olha que legal, né? Um ponto aí que a gente tá trazendo. Todo mundo acha complexo, né? Assim, pra gente que não entende muito, eu venho de marketing, não entendo muito sobre o assunto, eu sei o que dá para fazer, né, e tudo mais, mas mandou fazer alguma coisa, não faço ideia, né? Então, assim, pra gente que é leigo no assunto, parece algo muito distante, né? Algo que nunca vou conseguir aplicar. Mas às vezes a gente já tem, né? A gente já usa, já tá no nosso dia a dia, e a gente não faz ideia disso, né? Sem dúvida. Muitas vezes a tecnologia de inteligência artificial, ela tá, que a gente chama de no backstage, né? Tá por trás do palco. A gente não tem aquela percepção, ou o usuário final não tem aquela percepção de uso. Estou aqui usando inteligência artificial. Mas por trás do palco, né? Por exemplo, quando o cliente hoje pretende fazer uma abertura de conta no banco, o processo de validação e análise de crédito normalmente passa por análise de comportamento do consumidor, né? Quando o cliente está comprando um produto através de uma empresa de bens de consumo, é provável que aquele item ele passou por uma cadeia de fornecimento que foi toda incrementada ou foi toda analisada de acordo com algoritmos de inteligência artificial. Então, é lógico que a gente acaba identificando esses padrões de inteligência artificial quando está mais no nosso dia a dia ali, né, no ponto de vista de consumo, mas, via de regra, eles estão sendo aplicados das formas mais
vastas que a gente pode imaginar hoje em dia, né? A própria Amazon.com, dentro do seu supply chain, tem dentro também das possibilidades que ela usa ali, as ferramentas para fazer planejamento de demanda, por exemplo, para sazonalidade, né? Quais são aqueles produtos que em Halloween, Black Friday, Natal, tem uma demanda maior? Quais são aqueles produtos que têm como característica estarem mais suscetíveis à variação de clima e tempo, né? Quais produtos são mais vendidos no verão, no outono, no inverno? Quais produtos deram certo ou não deram certo dentro de uma determinada promoção, de uma determinada campanha de marketing? Então, todas essas análises são feitas utilizando a inteligência artificial. Acho que vou até deixar o Guilherme complementar, porque essas soluções hoje estão disponíveis para os clientes da AWS, né, Guilherme? Sim. Por mais complexas que soem, né, essas soluções, elas na verdade são muito simples, né, através dos nossos serviços, né. A gente tem alguns serviços que podem, de repente, ajudar uma empresa que está querendo colocar uma função ou uma funcionalidade dentro da sua aplicação de análise de fraude, por exemplo, de uma maneira muito fácil, sem uma linha de código, apenas com históricos de fraude já existentes, por exemplo, a gente consegue colocar de repente, um site de um e-commerce, uma solução para poder fazer essas personalizações, essas recomendações de itens que existem, por exemplo, dentro da Amazon.com, de uma maneira também sem necessariamente você precisar de escrever uma linha de código. Então, como eu disse, a acessibilidade para esse tipo de tecnologia hoje, ela é bem maior, ela é muito fácil, é muito simples você implementar soluções baseadas em inteligência artificial, sem necessariamente você ser um cientista de dados, né? Sim, com certeza. Então, assim, um ponto importante até onde eu queria chegar, né? Para as empresas usarem inteligência artificial, elas não necessariamente vão ter que desenvolver alguma coisa do zero. Tive uma ideia, nossa, como que eu vou aplicar? Tem ferramentas prontas no mercado, né? No caso de vocês, estão aqui passando várias opções que já vêm prontas, é só contratar, usar e aplicar a estratégia no negócio, né? E o uso, ele vai muito além, né? Onde a nossa cabeça conseguir chegar, onde a minha estratégia chegar. A gente falar sobre fazer ações sazonais usando esse tipo de inteligência, poxa, é muito legal, é muito... parece simples, né? Mas é muito além do que a gente está acostumado, e poucas empresas fazem, né? Então, que dicas vocês dão aí para as empresas conseguirem aplicar na prática mesmo? Vou deixar o Francisco responder essa na frente agora. Senão você responde primeiro, deixa só a parte ruim para ele, só a parte difícil, né? A gente tem algumas publicações, né, que a gente tem alguns blogs dentro da AWS que demonstram formas, a gente gosta de chamar de quick starters, tá? Que são formas de você começar a utilizar determinados serviços. Então, dentro da parte de blogs em português do Brasil, da AWS, você consegue procurar por inteligência artificial, por machine learning, por soluções de inteligência artificial, e lá você vai ter sugestões de passo a passo de como implementar esse tipo de solução para determinadas necessidades. É bem simples, você vai seguir basicamente um step by step de como operar o console, de como operar os diversos serviços orientados à inteligência artificial. A gente dentro da Amazon, a gente tem uma missão que é colocar o machine learning disponível nas mãos de cada desenvolvedor. Por que isso é importante, né? Porque a AWS ela tem um formato de entrega dos serviços de machine learning que a gente pode dividir ele em 3 camadas, vamos falar assim. Na camada de baixo, a gente tem fornecimento de serviços de tecnologia à disposição das pessoas que já têm conhecimento bastante profundo e bastante avançado de machine learning. A gente costuma chamar esse tipo de profissional de data scientist. Mas esse tipo de profissional, ele já conhece uma série de frameworks de mercado, onde você consegue construir algoritmos de machine learning, mas ele precisa de força bruta, ele precisa de capacidade computacional para executar esses algoritmos. Então, a gente tem instâncias, ou serviços de computação específicos para esse tipo de workload, para esse tipo de característica de processamento, tá? Eles têm, vamos falar assim, recursos como GPUs, né, que são CPUs gráficas, tentando traduzir rapidamente, que aceleram o processo de processamento das informações
de machine learning. Na camada intermediária, para as pessoas que já têm algum conhecimento de machine learning, mas querem ter esse tipo de serviço gerenciado pela própria AWS, a gente tem um serviço que chama-se SageMaker, que tem uma série de aceleradores para treinamento, né, treinamento que eu digo, não treinamento da pessoa, mas treinamento do machine learning, né, para você poder ter modelos de compiladores que são gerenciados pela própria AWS, e isso diminui o trabalho de gerenciamento, vamos falar assim, da própria tecnologia. E na camada de cima, quando a gente chega ao teu ponto, Mara, a gente tem ali uma série de APIs que são a forma mais mastigada, ou mais processada do desenvolvedor conseguir consumir as informações de machine learning, basicamente fazendo uma chamada através da sua aplicação. Então, a gente tem, por exemplo, APIs para extração de texto de um determinado conteúdo. A gente tem APIs para gerar conteúdo recomendado e personalizado para o seu usuário final. A gente tem APIs que fazem reconhecimento de imagens e APIs que fazem reconhecimento facial. A gente tem a Poly, que é uma API que faz transcrição de texto para voz, de voz para texto. E o Lex, que é o primo da Alexa. E ele faz a parte de a construção de conversação na AWS. Então, dependendo do nível de skill que o profissional tenha, seja ele um skill mais profundo de data science, até o desenvolvedor, que hoje não tem um conhecimento tão profundo, mas quer colocar funcionalidades de machine learning na sua aplicação, a AWS tem uma camada adequada de fornecimento do serviço apropriado para esse tipo de consumo. Muito bom, pessoal. Como todo mundo está vendo aí, então, a gente já tem como aplicar, seja no nível mais básico, seja no nível mais avançado do profissional que você tem aí dentro, para o que precisar, tem solução para qualquer coisa que você precisar fazer de inteligência artificial, né? A AWS também conta com várias delas, acessa lá depois o site deles, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada em tudo isso que o Guilherme comentou aqui com a gente, que os dois Guilhermes comentaram aqui com a gente, e aí você consegue entendendo um pouco melhor sobre esse universo. E aí, eu queria que vocês falassem algum caso de uso que vocês têm, algum caso de cliente que já tenha aplicado aí a inteligência artificial com vocês. Uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, Mara, é um case, assim, a gente normalmente acaba, pela forma natural da gente pensar aqui, indo para os casos da própria Amazon.com, do grupo Amazon. Mas eu queria falar, por exemplo, do caso da Arezzo, que é um cliente de bens de consumo, que fabrica calçados, e está usando o SageMaker hoje em dia para poder fazer a segmentação e a classificação dos seus produtos. E aí, com base na classificação e nessa segmentação que está sendo gerada, utilizando o SageMaker, que é a nossa plataforma de machine learning, eles estão classificando aproximadamente 60 mil itens diferentes de estoque. E com essa segmentação, o objetivo deles é classificar melhor o produto e também reduzir o esforço humano que se tem associado a esse trabalho de classificação, né? Você olhar aquele produto e classificar ele como sapato X, Y, Z, com aquela característica assim, assim, assado. A assertividade da Arezzo, ao executar esse trabalho com o machine learning da AWS, ele está em aproximadamente 91%, ou seja, o machine learning da AWS ele acerta 91% dos casos ali quando está fazendo a classificação do calçado. Isso resulta também numa economia de aproximadamente 7 mil horas de trabalho. E essas 7 mil horas de trabalho, elas, lógico, têm um custo que a própria Arezzo publica essa informação, vocês podem procurar isso no site da AWS, que dá aproximadamente 120 mil reais de economia nessa atividade de classificação de sapato. Então, além de ser um negócio que está super tangível, existem aplicações práticas que têm um conceito de retorno sobre o investimento da aplicação dessa tecnologia. Pô, que legal esse case, é muito bom ver como outras empresas estão fazendo uso, né, para a gente conseguir se inspirar, para a gente conseguir ver onde que a gente se enquadra também nisso, o que dá para a gente trazer de ideia, de insight para o nosso negócio, né. Bom, acho que a gente falou aqui
um pouquinho de cada coisa, né? A gente explicou o que é o tema, abordou um pouco sobre como usar, como que isso se aplica para as empresas no dia a dia, seja para algo mais específico ou também para coisas mais simplificadas, né? Quando se trata de inteligência artificial, é sempre algo muito avançado, né? Mas a gente diz simplificado no sentido de ser mais fácil de aplicar, por já ter o desenvolvimento pronto. E vimos também um caso de uso. Então, eu acho que já deu para passar um panorama geral aqui. Eu espero que você que está assistindo tenha entendido sobre o assunto, tenha tido algum insight legal para o seu negócio. E se tiver alguma dúvida, deixa para a gente aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, dá um like aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado, Mara. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mara. É sempre um prazer participar e a gente fica aqui aguardando o próximo convite. Assim que você tiver um tema, quiser convidar a gente está à disposição, viu? Obrigado, gente. Obrigadão, até a próxima.